Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus e falar um pouco sobre o espírito de rejeição, falar um pouco sobre esse assunto que é um assunto tão importante. Eu nunca falei no canal da forma como eu vou falar aqui hoje, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você não estiver bem, deixe teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 40, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 42, né? Eu falei até errado aqui, mas eu quero aqui ler, né, a partir do versículo 15, que diz assim: Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu do lado norte 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro que em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. E eu quero me ater a essa palavra, separação entre o santo e o profano. Ezequiel aqui ele vai ter visões e revelações de Deus. A Bíblia vai dizer que vai aparecer um filho do homem, um homem com uma aparência, né? Como que de bronze, estava em pé à porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então aqui ele começa a dar várias orientações para Ezequiel para que ele observasse o interior do templo. E aqui o que mais me chama a atenção e eu quero aqui compartilhar com a amada igreja é que esse texto que fala aqui mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor. E na parte final, fazer separação entre o santo e o profano. Irmãs, existe separação entre o santo e o profano. O próprio Jesus ele vai dizer que no grande dia, quando ele vier, ele fará a separação do joio e do trigo. Ele vai falar, os campos estão prontos para a ceifa, né? E ali ele fala, né, que poucos são ceifeiros. Orai, rogai para que o dono da seara envie, porque são poucos. Então, e haverá separação do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas. Jesus ele vai falar, né, que naquele grande dia, ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí muitos vão dizer, né, naquele dia, como? Como se nós pregamos no teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio? Ou seja, irmãs e irmãos, o ato de profetizar, de pregar, de curar, fazer prodígios e maravilhas, não nos confere a salvação. O que nos confere a salvação é a santidade ao Senhor. Sede santo porque eu sou santo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então, dom não salva. Dom é muito importante para trabalhar na seara, fazer a obra de Deus aqui na terra. Porém, dom não confere, não diz que uma pessoa é salva. O que caracteriza uma pessoa salva é uma pessoa cheia do Espírito Santo e santa, santo. Aquela pessoa que teve uma vida transformada. Então, o santo e o profano. Separação. E algo aqui que me chama muita atenção, irmãs, é mistura. Deus que nós servimos, ele não é Deus de mistura.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar nas suas cartas, né? Vai citar algumas características dessas pessoas, ele vai falar assim, ó, apartai-vos dos tais. Enquanto você não sabe da índole da pessoa, o caráter da pessoa, você acabou de conhecer a pessoa, é uma coisa, Deus até ele livra, mas quando ele vê que você está inocente ou inocente, aí Deus vai te livrando, você está conversando com aquela pessoa, tá ali achando que é uma amizade, conversando, desenvolve relacionamentos de amizade, porém, e Deus ali é ciente do seu interior, porque só quem sonda o interior é o próprio Deus, ele começa a te revelar quando vê que você está enganado ou enganada acerca daquela pessoa. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Então ele começa a revelar, começa a mostrar. E se você é uma pessoa que tem vida no altar, que busca o Senhor, daí a importância da santidade ao Senhor, porque Deus ele não deixa ninguém enganado ou enganada. Ele começa a revelar, começa a mostrar. Minha filha, meu filho, essa pessoa não é isso aí que você está pensando, não. E ali a verdade começa a vir à tona. A própria pessoa vai se demonstrando e Deus começa a falar, ó, fica tu atenta, porque vou eu te dar sinais, vou eu te mostrar. Aí dá lapsos de memória na pessoa, a pessoa esquece que você está ali do lado, aí atende o telefone e começa a falar coisas que você fica, né, escandalizada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O próprio Deus revela. Deus faz isso, Deus faz isso. Então, há uma separação e tem que haver, irmã, separação. A Bíblia vai dizer que nós somos luz. Luzeiros, nós temos luz. Você vê a separação ali também, né? Uma diferença entre as virgens loucas e prudentes. Então, Deus não gosta de mistura. Desde o Antigo Testamento, Deus condena esse negócio de mistura. Sempre existiu puro e impuro, santo e profano. Deus condena a mistura. Tem uma qualidade de um cachorro. Eu tô rindo porque ontem eu vi 2. E eram tão dóceis, irmãs. É pitbull. Isso aí. Essa qualidade nessa raça, que não é uma raça, é uma qualidade, porque esse animal ele não tem uma raça definida. Ele, com a força da sua mandíbula, ele pega um pneu no alto e ele não solta. Aquilo essa qualidade, né, de cachorro é uma qualidade que é uma mistura, sabe? É uma mistura de várias raças, de várias espécies que surgiu o pitbull. Irmã Raquel, Deus não gosta de mistura, Deus condena esse negócio de mistura, sabe? Junto e misturado, não. Isso não existe para Deus, irmãos. Deus que nós servimos é Deus que condena a mistura. Você vê que aqui, aqueles homens, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles resolveram não se misturar, não se contaminar, não se misturar. Pagaram um preço ali e Deus entrou com providência. Irmãs, precisamos avaliar muito com quem nós estamos andando, com quem estamos nos relacionando.
A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmã Raquel, as más conversações corrompem. Corrompe, irmãs. O ser humano, ele é influenciável. E nós precisamos de vez em quando fazer algumas análises, ou uma análise, se nós estamos influenciando ou sendo influenciados. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então, receba essa palavra, porque ele está falando aqui para fazer separação. E quando Jesus voltar, ele vai fazer essa separação. Muitos que dizem, Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Não entrará. Não entrará. Não entrará? Não entrará. Então, receba essa palavra, em nome de Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações. E sobre rejeição, irmãs, isso é um assunto extremamente importante. Outra coisa aqui para finalizar. Alguém me perguntou, irmã Raquel, como que eu posso ser santa? Meditando na palavra, fazendo orações, jejuando, buscando ao Senhor. Você vai começar a se santificar. Irmã Raquel, eu tenho dificuldade para oração, para jejum. Eu vou deixar o link aqui embaixo do manual de jejum e oração. E também o link do livro sobre oração, o poder que você precisa. Então, como que eu faço, irmã Raquel, para me santificar? Jejuar, orar, pedir a Deus de fato e de verdade, que Deus te lave com o sangue dele, que o Senhor te dê revelações, que o Senhor te ajude a vencer o pecado, porque na nossa força nós não conseguiremos. E precisamos fugir da aparência do mal. Não conseguiremos. Não, eu vou vencer. Vai perder. Já perdeu. Porque Deus não opera e Deus não atua na suficiência humana, na autossuficiência. Agora, quando nós pedimos ajuda a Deus, algo até que porventura tenhamos feito e que não nos arrependemos, dobra o joelho e peça ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a vencer a carne, a vencer as próprias vontades. Sem santidade, irmãs, sem a ajuda do Espírito Santo. Um dos atributos do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador. Irmã Raquel? Ele é o nosso ajudador. Amém? Então peça ajuda ao Espírito Santo. Então vamos lá, rejeição, né? A rejeição, irmãs, o espírito de rejeição, uma coisa é fato, que todos nós, em algum momento da nossa vida, aconteceu de nós termos sido rejeitados. Irmã Raquel? Ou nós sofremos a rejeição e também nós rejeitamos o outro, a outra, ou algumas pessoas, né? E a rejeição, ela é muito ruim, muito nociva, porque ela abre portas e abre legalidades para várias outras situações do mal entrarem na nossa vida. A raiz de rejeição, o espírito de rejeição, porque é um espírito maligno. Ele abre portas quando nós sofremos a rejeição e não sabemos lidar com ela e ficamos trazendo aquilo, não sabemos lidar. No final desse vídeo eu vou falar como lidar. Nós estamos abrindo portas e legalidades. Irmãs, todos já sofremos com algo dessa natureza. No final vou falar algumas coisas de como resolver isso. Então, uma raiz de amargura, né? Por exemplo, você foi
rejeitado e você fica guardando, fica ruminando aquilo, se vira uma raiz de amargura, que a Bíblia fala. É a raiz que brote em vossos corações. Precisamos, no final eu vou falar aqui algumas dicas, né? Por exemplo, a amargura, a autopiedade é resultado de uma rejeição. Eu falei que primeiro é a amargura, né? Mas a autopiedade é um reflexo, resultado de rejeição. Como assim, irmã Raquel, autopiedade? Já viu pessoas que ficam com aquele sentimento, falando autocomiseração? Ah, coitada de mim. Ah, porque eu, irmã Raquel. Ah, porque eu não consigo, irmã Raquel. Ah, irmã Raquel, porque eu não consigo orar, irmã Raquel. Ah, irmã Raquel, porque meu marido me agride. Aquela autopiedade, você sentindo pena de si mesma, autocomiseração. As irmãs estão me entendendo? Eu creio que as irmãs estão me entendendo. Por que isso, irmãs? Porque a pessoa que foi rejeitada, ela tem autopiedade, por quê? Porque ela precisa de não sentir mais aquela dor de ser rejeitada. Então ela se diminui, fica com aquela coisa de autopiedade, autocomiseração para você abraçá-la, para você niná-la, para você colher, para que ela não venha mais sentir as dores da rejeição, porque a rejeição, irmãs, dói na alma. Dói na alma, irmã Raquel, dói na alma. Então, inconscientemente, a pessoa às vezes não tem nem a clareza disso, a consciência, melhor dizendo. A dor foi tão grande que ela... Já viu essas pessoas, né? Às vezes, em conversas de rua, você fica observando, né? Você tá, assim, às vezes, numa consulta médica, você tá ali para poder fazer uma consulta, aí fica aquela disputa, né? De quem mais toma remédio, de quem mais está doente. Ah, porque eu tenho problema no joelho. Aí a outra pessoa, olha, mas eu também tenho isso, mas eu também tenho assim, problema no fígado. Aí começa a falar, irmãs. Começa a falar, irmã Raquel, começa a falar. Tudo isso tem uma origem na rejeição. A pessoa, ela busca ser ninada, ser abraçada, ser validada. Então, ela se diminui, se deprecia para ter isso do outro, esse afago do outro, essa atenção do outro, né? Então, o escapismo também é fruto de rejeição, escapismo. Como assim, irmã Raquel? Por exemplo, uma pessoa que fica muitas horas, longas horas vendo TV, tá escapismo, tá fugindo da realidade, irmãs. Pessoas que ficam vendo filmes, vê um filme, terminou, aí daqui a pouco, naquele mesmo dia, a pessoa vê vários dias de filme, várias longas horas de filme, tá fugindo. A maior parte do dia tá vendo filme, ou então jogando videogame, que aí já é um vício, já se torna um vício. Já se torna um vício, irmã Raquel, já se torna um vício. Isso tudo tem origem na rejeição. A pessoa foge da realidade, vícios com bebida. É para fugir da realidade, para não enfrentar a dor da realidade. Isso tudo, irmãs, eu fiz aqui um esboço, né? Isso tudo tem origem na rejeição. Mergulhar no trabalho, buscar validação através do trabalho. Eu tive esse problema, né? Buscar validação, atenção das pessoas através do trabalho. Porque o trabalho confere o dinheiro. Eu estou falando daquele trabalho desenfreado. A pessoa não tem o freio todos os dias, 7 dias por semana. Não é saudável. Ou então trabalha 14, 12 horas, 10 horas. Pessoas que
só vivem para trabalhar. Isso daí tudo tem uma raiz, uma origem na rejeição. Escapismo através do trabalho. Existem maridos que não ficam em casa, não gostam de ficar em casa. Quanto mais ficar tempo no trabalho, escapismo, está fugindo da realidade. Ele precisa, às vezes, resolver alguns assuntos em casa com a esposa e foge. Isso tudo tem... E o trabalho também confere o dinheiro, e você pode comprar coisas, e isso dá uma validação, valida o teu senso pessoal. Olha aqui o que eu comprei, ó, o que eu tenho. Olha aqui, ó, já consegui trocar de carro. Olha aqui, ó, já comprei um terreno lá na praia, na beira da praia, vou construir uma casa. Não, eu tô indo lá pra viagem, não sei da onde, lá não sei das quantas. E pasmem todas vocês, são pessoas que muitas das vezes se endividam. Por quê? Porque está buscando validação. Isso tudo tem uma origem na rejeição. Olha como é que o assunto é tão complexo, irmãs. Origem na rejeição. Uma imagem, uma autoimagem pobre, desleixada. Eu falo aqui no canal, uma autoimagem pobre, desleixada, não se sente bem a respeito de si mesma. Vamos lá, a pessoa não se sente bem consigo. Uma autoimagem pobre, desleixada, uma pessoa que não se cuida. Irmãs, precisamos muito estar avaliando, sobretudo as donas de casa. Isso tudo tem uma origem na rejeição. Sentimento de inferioridade, culpa, crítica. Uma pessoa que tudo critica. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Você vai buscar a fundo, a pessoa crítica e critica todo mundo, critica todos, só ele e ela é perfeita, está buscando atenção, buscando senso de valorização, querer dizer que ela é melhor, que ele é melhor, sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Isso tem uma origem na rejeição. Para ser aprovado, para ter validação social, para ter um senso de importância, um massageamento também do ego. Então, amada igreja, a pessoa também que não se sente bem consigo mesma, tem uma origem também na rejeição. Então, a pessoa, ela se sente rejeitada, pode ser por uma condição social, pode ser, irmã Raquel, pode ser por uma condição social, pode ser também a pessoa rejeitada devido à cor da sua pele, ou também, eu fiz aqui algumas anotações, preferências sexuais. A pessoa também, ela pode se sentir rejeitada por não se enquadrar em um determinado grupo. Tem isso também, grupos de escola, grupo de faculdade, grupo de igreja, irmãs. Aí a pessoa quer se enquadrar naquilo, se anula para poder se enquadrar, se moldar ao grupo. Isso tudo tem uma origem na rejeição. Então, uma outra coisa também, amada igreja, a pessoa que se sente, a pessoa que foi rejeitada, ela sente abandono, ela sente tristeza, ela sente medo. Por isso que abre várias portas e legalidades para vários outros espíritos malignos entrarem. Porque uma pessoa que foi rejeitada, primeira coisa, o coração. Se ela não cuidar, aquilo vai para o coração, que é onde entra a raiz de amargura. E a raiz de amargura é um terreno fértil para que espíritos malignos entrem na vida dessa pessoa. O inimigo, ele entra por diversas portas, e uma das portas é o coração. Uma pessoa que foi rejeitada, se ela não souber lidar com a situação, aquilo entra para o coração e ali acontece isso e abre portas, sim, legalidades para demônios entrarem na vida dessa pessoa. A rejeição também, né? Uma pessoa que foi rejeitada, ela sente medo. Eu coloquei isso aqui, eu não coloquei aqui não, mas eu estou me lembrando aqui. Ela sente medo. Medo. E o medo, se nós não cuidarmos, o medo, irmãs, existe um medo que é um medo
no sentido preventivo, de precaução, de você se cuidar. Por exemplo, você vai nadar, então ali você vai submergir em uma determinada área do mar. Você vai colocar aquela roupa protetiva, o gás, vai colocar o óculos, vai colocar o pé de pato, né? Alguns metros de profundidade. Então tudo isso faz parte da proteção. Você vai dirigir, você vai usar o cinto de segurança, né? Como medida preventiva. O medo nesse sentido, ele é bom, ele é protetivo, ele é benéfico. Mas o medo, que é um espírito, se você não cuidar, pode se transformar em um pavor. E aí onde entra as síndromes, né? Síndrome do pânico, medo, pavor. Então, amada igreja, a rejeição, ela abre várias portas para vários outros espíritos malignos atuarem na vida dessa pessoa. Isolamento social, a pessoa se isola, tem medo de se relacionar, porque ela acha ou ele acha que todo mundo é igual, que vai passar pela mesma situação. Então, essa pessoa precisa de cura, precisa de libertação. Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei para eu falar. A comparação. Irmãs, vivemos em um mundo, as pessoas se comparam. Principalmente, né, essas redes sociais, a todos os instantes nós estamos nos comparando e precisamos vigiar com relação à comparação alheia. Porque cada pessoa é única, cada ser é único. Deus tem uma obra na vida de cada pessoa diferenciadamente. Nós não podemos ficar comparando. Então, uma outra coisa aqui que eu coloquei, a pessoa que foi rejeitada, ela sente abandono, fracasso, ela busca aprovação, validação. Irmãs, a pessoa que toda hora fica buscando elogio, a pessoa faz alguma coisa, tá fazendo um trabalho, aí toda hora, vem ver como é que tá, dá uma olhada lá para ver como é que tá. A pessoa está buscando aprovação, irmãs. Isso tem uma origem. A origem é na rejeição. A pessoa já foi rejeitada. E de onde que vem isso? Vem lá da infância. Você que é pai, você que é mãe, dê atenção, sobretudo na primeira infância, até os 7 anos de idade. Às vezes eu fico olhando na rua mulheres que ficam no celular, olhando o celular, e a criança chorando, buscando colo, buscando uma atenção, irmãs. A criança competindo com o celular. Onde já se viu isso, irmãs? Tá adoecendo a criança. Aí, quando vai para a fase adulta, quando cresce, vai para a fase adulta, vira um adulto cheio de complexos, de situações mal resolvidas, leva para os relacionamentos, leva para o casamento. E aí, amada igreja, são essas situações aí que muitas das vezes nós nos deparamos e ouvimos de pessoas. Dizem aconselhamento, mentoria. Porque leva a tudo isso. Isso tudo tem uma raiz onde na infância. De alguma forma, nós sofremos a rejeição e precisamos ter cuidado para não rejeitar. Porque quando nós rejeitamos o outro ou os outros, nós estamos alimentando esse espírito. Irmã Raquel, isso não se refere somente a pessoas, não, a animais também, irmãs. Há uma interação genética, eu estou lendo aqui para o meu gato, né? Há uma interação genética entre nós, e genética não, há uma interação espiritual entre nós, genética não, espiritual, a palavra certa era essa. Há uma interação espiritual entre nós e os animaizinhos. Quando você rejeita o animal, joga o animal na rua, maltrata o animal, rejeita o animal, você está alimentando esse espírito de rejeição e aquilo tudo vai voltar para você. Jesus, ele vai falar, com a mesma medida que medide vos, medirão também.
Então, irmãs, isso é muito sério, essa questão de rejeição. Ai, Marca, de onde que você tirou isso dos animais? Irmãs, não é de se espantar que muitos animaizinhos começam a aparecer com seus donos. Tem até reportagens que falam sobre isso. Tu olha animalzinho pro dono, é igual, idêntico. A cor, né, do cabelo, o jeito. Marca, tem isso. Cuidado, cuide. Se você é mãe ou pai, rejeita a criança, pior ainda. É pior ainda. Aí vira um adulto infantil buscando validação. Quer atenção lá que não recebeu do pai e da mãe, transfere isso para a namorada, para a esposa, para a pessoa com quem está se relacionando. E isso é muito ruim porque isso cansa, desgasta os relacionamentos. Desgasta, irmã Raquel, desgasta os relacionamentos, porque nenhuma mulher vai conseguir ou nenhum homem vai conseguir preencher aquilo que, irmãs, isso é nível de inconsciência. Eu tô falando sobre esse assunto porque uma irmã me pediu para eu falar sobre esse assunto, mas eu não sou autoridade nesse assunto para falar, eu não sou psicóloga para falar com total propriedade, mas eu quero aqui fazer uma abordagem a nível espiritual, que é mais aqui a linha do nosso canal. Então, precisamos entender qual que é então a solução, né? Qual que é a solução? Eu coloquei aqui o que está por detrás do desprezo. A rejeição das pessoas, sentem que são melhores, são superiores, aparência melhor, condição social melhor, nível intelectual, nível financeiro melhor. Sentem no direito de menosprezar as outras pessoas. Tem isso, irmãs, isso é uma arrogância, uma vaidade, uma prepotência. Porque normalmente as pessoas que falam mal dos outros é porque elas se sentem melhores. Quem critica o outro, os outros, é porque elas se sentem melhores. Os super, né? Falar do outro, falar, né? Criticar o outro, seja o que for. Por isso, olha como é que Jesus, ele é fabuloso. Ele fala assim, não julgueis. Porque quando nós falamos, estamos julgando. E estamos abrindo portas e ilegalidades. E tudo isso, irmãs, tem uma origem na rejeição. Então, irmã Raquel, como que eu faço então para resolver isso? Eu fui rejeitada, eu sou rejeitada, eu tenho sofrido isso. Primeiro, irmãs, um exemplo clássico na Bíblia Sagrada, Davi. Davi foi rejeitado. Primeiro na casa dele, na família dele. Primeiro na casa dele, na família dele. Depois lá por Saul. Saul rejeitou Davi. Davi ele foi muito rejeitado. O próprio Jesus também ali, naquela peregrinação até o Gólgota, pela via dolorosa, que ele sofreu rejeição. Então, irmãs, como resolver isso? Primeiro, você vai meditar na palavra de Deus. Começa a ler a palavra do Senhor. Segundo, comece a orar falando com Deus. Comece a orar pedindo ao Senhor. Orar, irmã, comece a orar pedindo ao Senhor para te ajudar a curar essa rejeição. Porque passar um bálsamo no teu coração para curar da rejeição. Se você foi rejeitada, não permitir com que aquilo entre no teu coração. E lembrar que Deus, o nosso Pai, Ele não nos rejeita. Irmã Raquel, não nos rejeita. Não nos rejeita. Lembra disso. Deus, Ele não nos rejeita. Irmã Raquel, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, todo mundo me rejeitou.
Lembre-se que Deus não te rejeita. A Bíblia fala, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia, ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. E a tipologia, né, de Deus ali, comparativo com uma mãe, você imagina, né, o amor de Deus. Deus não nos rejeita. Pessoas podem nos rejeitar. Agora sim, a pessoa às vezes é uma pessoa rejeitada porque a pessoa tem um vício de comportamento, né? A pessoa às vezes sofre uma rejeição porque tem um vício, um hábito nocivo. É uma pessoa, né, que tem alguns hábitos. Às vezes a pessoa é rejeitada porque tem mau hálito. Às vezes a pessoa é rejeitada porque fala demais. Às vezes a pessoa é rejeitada porque tem algum desvio de conduta. Tem isso também que precisa ser avaliado. Então, como que isso pode ser resolvido, irmã Raquel? Coloque diante de Deus, leia a palavra de Deus, porque precisa de libertação. Precisa, irmã Raquel? Precisa. Porque uma pessoa que é curada, quando alguém te rejeita, você olha assim, você observa, ué, essa pessoa não tá bem não. Aí você fica assim pensando, mas daqui a pouco passou, aquilo não fica. Irmã Raquel, ou sofreu alguma rejeição, alguma coisa. Ué, essa pessoa, você pensa. Mas aquilo não deixa. Agora, se entrou no coração, dobra o joelho, clame ao Senhor, peça a Deus para tirar do teu coração essa dor da rejeição. Peça para curar. Mas, Raquel, por que você orienta a ler a palavra? Porque a palavra, ela limpa. Ela regenera. A palavra, ela limpa. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa que eu tenho esquecido sobre esse assunto de rejeição. Cerque-se de pessoas que te querem bem. Aqui, ó. Já ia me esquecer. Cerque-se de pessoas que te querem bem. Irmãs, pessoas que te querem mal, que te colocam para baixo, que te deprecia, diminui. Foge dessas pessoas. Abraão fugiu de Ló. Tem família que às vezes não dá para conviver, irmãs, é uma distância. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Você procura, você liga, você ama, você sempre rejeição. Chega uma hora que você segue teu caminho com Cristo. Cerque-se de pessoas que querem bem. Invista na sua inteligência emocional. Comece a ter gratidão. Gratidão. Não responsabilize o outro. Não se responsabilize pela opinião do outro. Valorize-se. Valorize-se. Não fique vivendo de migalhas emocionais. Mas primeiro de tudo isso eu já falei lá no início, que é a oração, palavra e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador por excelência. Amém? Que Deus abençoe. Paz.